Nós falávamos que a idioplastia é desenvolvida em 3 sessões. São 3 sessões que devem ser preferencialmente, embora o termo que eu gostaria de usar fosse obrigatoriamente, em sequência. Mas nós entendemos a tribulação da vida, das questões do calendário, então muitas vezes pode haver um feriado entre um dia e outro, entre uma jornada e outra dessas 3 sessões, e aí então pula uma. Mas não é isso que o plano espiritual nos orienta. Ele nos orienta que sejam 3 sessões consecutivas, com a diferença de uma semana entre uma e outra. Nós precisamos de 4 cooperadores, bem treinados. Esses 4 cooperadores, cada um tem tarefas muito particulares e específicas, sendo o número 4 o número mínimo de trabalho e sempre arriscado, porque se falta um, nós já vamos ficar com uma deficiência. Portanto, o número 5, o número 6, são números muito interessantes e confortáveis para se trabalhar na idioplastia. Porque nós vamos ter aquele que vai fazer a prece, que é considerado médium de inspiração. E esta prece é uma prece ao Pai do céu por aquele que é o alvo da idioplastia, por aquele que é o terceiro, que nem se considera doente, portanto, não se apercebe na necessidade do tratamento. Este médium, ele vai conversar, ele vai atrair a atenção deste alvo, que é um filho, que é um marido, que é uma esposa, que é uma enteada, que é uma cunhada, não importa, que é um amigo, uma amiga, mas tem que sempre trazê-lo para perto de nós. Por isso que é tão importante na prece de inspiração chamar pelo nome, porque tem que chamar a atenção, tem que trazer para próximo. A figura do médium inspirado é aquele que vai fazer a prece nos 3 dias de sessões. Aquele que começar a fazer a prece é aquele que vai terminar fazendo a prece. Porque é nele que está sendo investido pela espiritualidade o conteúdo para que ele possa desenvolver com o seu amor, com o seu talento, com os seus estudos, com a preparação diária, com a harmonização necessária, realizar a sua tarefa colaborativa. Nós vamos precisar de pelo menos 2 médiuns, e podem ser hoje médiuns inspirados, porque a casa tem uma certa carência de médiuns psicofônicos. Então, nós vamos usar os médiuns inspirados para o choque anímico. Então, é aquele médium que não se presta a atender os conclames que estão sendo falados pelo médium que faz a prece. Ele, na verdade, não está considerando isso, ele está considerando apenas, ele está considerando apenas o sentimento dele. Ele está prestando atenção nas suas percepções. Então ele se abstém daquilo que está sendo produzido pelo médium inspirado e ele se coloca à disposição de Deus. Ele eleva o pensamento dele a Deus e diz: Senhor, o que queres que eu faça? E vai deixando com que a espiritualidade vá trazendo para próximo dele as entidades carentes, aflitas, desesperadas, desorientadas, para receber um choque anímico. Ou seja, para que essa entidade que não tem nem a capacidade de dialogar na terapia aos desencarnados, nas desobsessões, ele possa ter um choque de energias com a matéria e possa despertar para tornar-se lúcido e capaz e desejoso de ter um diálogo na desobsessão, de estar dialogando com o doutrinador através da psicofonia de um médium treinado para isso. Num outro momento, num outro trabalho. O trabalho desses 2 médiums é acolhê-los para o choque magnético promovido pelos 2 perispíritos, pelas 2 auras internas, porque a essência do médium é estar encarnado
ele vai ter reuniões vibratórias, conteúdos magnéticos próprios de quem está encarnado. Esse irmão desencarnado que está envolvido em processos de distração, de desalienação, ele precisa desse choque para voltar à realidade. Portanto, é um choque que se dá para ele retomar a realidade. Depois nós vamos ter 2 médiums, ou um médium, se trabalharmos com 4, que é o médium de sustentação. Esse médium é extremamente importante, extremamente valoroso, e as coisas não acontecem sem o médium de sustentação. O médium de sustentação é o que alimenta a pessoa ponte, que é o ente querido que está ali operando a favor de aproximar. Desculpa, está muito calor. De aproximar o ente querido doentinho que não se entende doente. Portanto, que a ideoplastia é um tratamento sempre à distância, porque o alvo não está ali. O alvo está representado por alguém. Então, o médium de sustentação, ele acolhe aquela pessoa, dá verdadeiros banhos de energias amorosas, luminosas, impregnando aquela pessoa de uma ternura muito grande, para que ela possa ter facilidade mental de trazer o alvo da ideoplastia, a pessoa alvo da ideoplastia, para que essa pessoa sinta-se confortada, sinta-se segura, a fim de abrir seu coração e se entregar à mediunidade da inspiração, se entregar à prece que está sendo proferida, para que ela também se organize mentalmente, para que ela também se organize emocionalmente. Equilibre seus pensamentos, organize as suas emoções. O médium de sustentação não para por aí. O médium de sustentação tem a obrigação de envolver o médium que vai fazer a prece, para que ele possa estar bem receptivo, que ele possa estar bem amoroso, que ele possa fazer um trabalho feliz, que ele possa ser um conduíte útil de energias amorosas, lúcidas, bem organizadas, a benefício de atrair magneticamente o espírito necessitado e favorecer a esse espírito necessitado, nas horas mais próprias, as incursões da sugestão mental dentro do seu pensamento, algo que ele não vai reconhecer como dele, vai pensar que é de outrem, mas ele não vai supor que é de outrem, vai pensar que são pensamentos próprios dele, e aquele processo de reflexão vai começar a se fazer presente dentro dele, e dentro dessa presença, dentro dele, ele pode começar a abrir espaço para que os bons mentores comecem a atuar a favor da boa solução. Tá bom? Médium de sustentação não para por aí. O médium de sustentação, ele vai cuidar dos médiums que vão receber para o choque anímico. Ele vai doar energias magnéticas, concentrando especialmente em toda a aura interna, em todo o centro de força frontal, laríngeo e cardíaco, essas energias, para que estes médiums possam se colocar à disposição, com conforto emocional, com segurança íntima, para adverem junto desses choques magnéticos que eles vão produzir. Então, o médium de sustentação é o médium que trabalha bastante, é o médium que passa meia hora, que é o tempo da ideoplastia, doando de si mesmo, renunciando a si mesmo, num trabalho anônimo das mais excelências que a gente possa admitir. Então, registre-se que o trabalho da ideoplastia tem duração de 30 minutos, entre a recepção da pessoa amorosa, os esclarecimentos mínimos para que essa pessoa se sinta segura e para que a prece seja proferida entre 20 minutos, alguma coisa assim. 20 minutos é um ótimo tempo para a prece inspirada. Dá tempo dos espíritos trazerem as entidades para o choque anímico, dá tempo para o médium de sustentação
Pensar na pessoa que está fazendo a ponte, nos médiuns do choque anímico, no médium que profere a palestra. Na primeira sessão, mamãe querida linda, a gente sempre vai atuar diretamente na pessoa-alvo, repetindo o seu nome várias vezes, procurando clamar por ele. Gerações de energias extremamente lúcidas, bem organizadas, resgatando os seus valores, resgatando os seus objetivos reencarnatórios, mostrando a ele a validade do processo reencarnatório, de que se desejamos fazer coisas novas, precisamos realizar coisas novas. Se desejamos obter alguns resultados, nós temos que ter meta, temos que ter foco, temos que ter objetivos para que a gente possa chegar lá. A prece, na primeira sessão, é uma prece emocionada que procura trazer a criatura para o conforto de um espaço-tempo aonde ele se sinta amado, aonde ele não se sinta julgado, aonde ele não se sinta criticado, aonde saiba ele que nós estamos com ele, independente das escolhas dele, dos medos dele, das aflições dele, que ele possa ter certeza que tudo passa, que tudo se resolve e tudo é para o bem. Todos os movimentos são para o bem, tá certo? A segunda sessão, mamãe, a segunda sessão nós temos que nos voltar para o ambiente da psicosfera da pessoa. Uma primeira parte, sempre recuperando as ações verbais que foram geradas, os pensamentos, as ondas magnéticas e amorosas que foram geradas no primeiro encontro. É um investimento de 5 a 7 minutos, resgatando todos aqueles valores que nós cuidamos da pessoa. E aí nós vamos para o segundo aspecto, que é o aspecto de cuidar da psicosfera dessa criatura. O que é essa psicosfera? É o entorno dele mental, é o que envolve-o mentalmente. A nossa mente não para de produzir ideias. Essas ideias com vontade se tornam formas, pensamentos, que se agregam às paredes, aos móveis, à atmosfera, na nossa roupa, no nosso travesseiro, na nossa cama. Então nós precisamos pedir para que ele compreenda que ele é o gerador do espaço vibratório que envolve, que somente uma mudança do pensamento, transformando esse pensamento em realidade, não ilusão. Quando a gente fala em pensamento positivo, mamãe, não estamos falando num pensamento só de coisinhas boas, floridas, polianas. Não, é o pensamento real. Eu sou um ser encarnado. Estou aqui para viver provas e expiações. Essa é a verdade. Então nós não podemos ficar querendo situações de exceções. Eu sou igual a todos os outros, não é? Eu posso ter câncer e ter unha inflamada. Eu posso estar cego e posso ter uma cistite. Porque as coisas elas vão acontecer baseadas num processo pedagógico de educação. Então nós temos que afirmar, chamar a atenção dele, olha, mude seu pensamento, comece a ver a vida de frente. Somos alunos no jardim da infância para os primeiros aprendizados. Nós precisamos conquistar méritos para que as coisas aconteçam. Não fique esperando as coisas caírem do céu, porque elas não caem do céu. Elas são necessárias que nós vamos buscá-las. Temos que ter uma força íntima, criadora, para angariar os méritos, qual Jesus disse, a cada um de acordo com suas próprias obras. Não é verdade? Temos que passar a fazer uma higienização aonde ele dorme, no quarto dele, na cama, no travesseiro, abrir os armários, higienizar todas as suas roupas, os seus pertences. E sobre a cama, mamãe, temos que fazer uma redoma de luz, magnetismo puro, que possa funcionar qual agente de passe
para que cada vez que ele for dormir, ou ela for dormir, haja ali uma maneira, um tipo de um filtro que retenha os miasmas, os fluidos pesados, as entidades perniciosas, infelizes, não diferentes do que nós muitas vezes, para que ele possa estar num ambiente protegido, num campo de força, que essa energia possa levá-lo a ter uma noite bem dormida, um amanhecer emocionado, bem disposto, que possa alterar as frequências do seu campo magnético perispirítico e os mentores possam desprender o seu pensamento para levá-los a missões educandárias, para levar para missões de reposição de energias, quer mergulhos em alto mar, quer mergulhos em grandes florestas, aonde as energias magnéticas poderão ser feitas qual repositório contribuinte. E a terceira sessão, resgatando um pouquinho da primeira e um pouquinho da segunda, portanto investindo quase 10 minutos destes 20 mais ou menos, que a gente está fazendo, cuidando da criatura e da sua psicosfera, nós vamos trabalhar o futuro através de ordens mentais. A terceira sessão é a sessão das ordens mentais. É chamar o nome da pessoa e dizer: faça isso, porque isto vai ocasionar esta sequência. Faça isso, porque o desdobramento disto é aquilo. Faça desta maneira. Então nós precisamos dar ordens mentais para que ele possa reorganizar-se. Faça para obter. Trabalhe para ter. Dê valor aos bens espirituais. Procure a religião. Procure a espiritualidade. Procure aconchegar-se no colo de sua mãe, de seu pai. Procure um bom amigo que possa lhe trazer notícias boas, que organizem o teu pensamento. Busque um bom livro. Faça isso, faça aquilo. Ordens mentais. Todas elas construídas, todas elas baseadas no Evangelho, todas elas caracterizadas pelo pensamento lógico, lúcido, daquilo que nosso banco de dados, da leitura diária, das preparações diárias que fazemos, nos assegura. A terceira sessão são ordens mentais. São 10 minutos mais ou menos de ordens mentais, porque os outros 10 minutos da prece, nós resgatamos aquela parte da primeira sessão e da segunda sessão. E a terceira a gente foca em ordens mentais. A gente vai dar ordens mentais, que os espíritos vão fazer surgir no pensamento daquela criaturinha alvo desta idioplastia, para que ela tenha o quê? Lucidez, lógica, coerência, força de vontade, disposição para fazer coisas novas. Tá certo? E terminamos sempre com uma prece bonita, uma prece emocionada de gratidão, para que Jesus coloque aquela criatura no colinho de Maria. Nas 3 sessões, precisamos botar as pessoas no colo da Maria Santíssima, da Mãe de Jesus, que intercede por nós. Então precisamos fazer isso de uma maneira muito sistemática, nas 3 sessões, sempre que for terminar, o que poderíamos chamar de prece de agradecimento ou prece de encerramento daquela sessão, a gente realmente colocar essa criaturinha no colo de Maria. Tá bom? Sempre muito importante que ao sair da pessoa e que ela realmente possa ser percebida com um abraço muito amistoso, o grupo converse. A pessoa que fez a sustentação diga dos seus entendimentos, o que ela sentiu, se ela teve dificuldade, se ela teve facilidade, foi difícil doar para a pessoa que veio representar, a pessoa ponte. Eu tive mais facilidade de doar para o inspirador, para o médium que fez a prece,
Olha, para os médios de sustentação tive muita dificuldade. Olha, embora eu estivesse na condição de sustentação, também senti muito ódio, muita afasia, muito medo, muita aflição. Então esse médium, ele na próxima vez tem que estar mais bem orientado, mais bem vigilante para só fazer a sustentação. Os médiuns do choque anímico têm que relatar. Olha, recebi uma entidade aflita desta maneira, outra com ódio, outra perversa, outra pedindo para que a gente se afaste de tudo e de todos. Tá certo? Esta conversa é importante porque ela garante uma segunda sessão mais produtiva, que garante uma terceira sessão mais amorosa. Tá bom, mamãe querida? Espero ter sido útil, que esses 20 e poucos minutos possam ter lhe dado algum amparo, mas vamos lembrar, se tiver amor, vai tudo bem. Se não tiver, não vai. E ter amor é não deixar a vaidade fazer. Não é fazer de improviso, não é fazer de qualquer maneira, é a maneira certa. Então que nós possamos dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus a oportunidade que Ele está nos dando de exercitar esse amor bonito que Ele nos deu no coração. Tá bom? Amo a senhora, mamãe, de todo o meu coração.